Olá pessoal, programa Sem Fronteiras, aqui pela nossa querida Rede Ágatos, a rede para o bem, com você mais uma vez para a glória de Deus. Eu tenho a grata satisfação de receber para um bate-papo hoje um amigo que é pastor numa Igreja Batista Memorial em Costa Barros, uma grande comunidade de gente que não acaba mais, gente a quem ele ama e por quem ele é amado. Está naquela comunidade, um bairro do nosso Rio de Janeiro, há mais de 20 anos que ele está por ali. Ele é conferencista, ele é reitor, ele é diretor do Seminário Teológico Batista do Nordeste Carioca, ele é fundador e coordenador do curso preparatório Avançar, onde ele serve aos adolescentes, aos jovens, preparando-os para o futuro promissor que com certeza eles terão depois deste curso tremendo. Eu tenho a honra de apresentar para vocês, de receber meu querido amigo, pastor Douglas Xavier. Pastor Douglas, bem-vindo ao programa Sem Fronteiras. Que prazer recebê-lo aqui, tê-lo conosco nesta oportunidade. Pastor Marivaldo, na verdade eu é que agradeço muito a Deus o privilégio de poder estar aqui neste momento contigo, e eu já fiz menção para a irmã Lu uma ocasião, e para o Timóteo, seu filho querido, irmã Lu, sua esposa, a facilidade que você tem de falar, de comunicar, as coisas que é difícil para muitas pessoas, para você é fácil, você viaja. Então, você tem uma facilidade, e eu digo que o prazer é meu, porque estar com você é um momento de aprendizagem muito bom. Você é um homem que é conhecido pelo seu caráter, né? Pela sua postura. Então, eu é que agradeço o privilégio que você está me dando de estar aqui com você nesse momento. Olha, pastor, para mim é uma honra receber aquele que, na opinião, gente, de toda a minha família, se não estivéssemos ligados efetivamente ao ministério, seria onde todos nós congregaríamos. Porque você é que seria o nosso pastor. Você é o meu pastor. Seria um privilégio. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, né? Mas a sua igreja, a sua comunidade, a sua família. Ele é pai de 2 filhas lindas, gente, que eu amo, a minha família ama, maravilhosas. Tem uma cantora. Rebeca. A Rebeca é cantora. E a Raquel, aquela doçura toda. E sua esposa, pastor? A minha gata. Estamos casados há 32 anos. 32 anos. Qual é o nome dela, pastor? Rose. Irmã Rose, um abraço. O seu Benzinho está aqui. Bom? Quem está falando da senhora com carinho, ele disse agora há pouco uma expressão aqui bem jovial. Ela é a minha gata. Olha, tá vendo que coisa tremenda? Né? Isso é um caso sério. Em minha testa chama juntar gravetos. Bem, vamos lá. Pastor, que prazer tê-lo aqui. Eu quero primeiro conversar com o senhor sobre a sua igreja, Igreja Batista Memorial, em Costa Barros. Já disse que é um bairro que o senhor ama muito e onde o senhor é amado. Já é uma união, um matrimônio de 20 e poucos anos. Uma igreja linda, eu já visitei com minha família diversas vezes. Uma honra para nós, todas as vezes que fomos lá. Já errei o caminho algumas vezes. Uma vez errei o caminho, caí num lugar assim, meio uns meninos, meio assim, mal encarados, mas me receberam muito bem e me orientaram, olha, não é essa entrada aqui, é a outra entrada. O senhor entra na outra entrada e dessa vez vai cair na igreja do pastor Douglas. Olha como são as coisas. Então, muito bom a gente desfrutar desse tipo de informação, porque a boa reputação, né, o bom nome, vale mais do que muitos tesouros. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa igreja. Eu sei que Deus lhe levou ali, tem lhe mantido naquele lugar. Eu pastorei a Igreja Batista Memorial em Costa Barros. Eu vou completar agora 30 anos que estou na frente daquele ministério. 30 anos? 30 anos. Já estou em fim de carreira, já estou preparando a minha transição. Minha transição já dura 4 anos e completa 4 anos esse ano. Então, é exatamente a data que eu estou entregando o ministério pastoral ao meu sucessor, aquele que eu preparei, pastor Felipe Borges, e eu tenho preparado ele há 4 anos. E Deus me levou ali. Eu era funcionário público militar, concursado, quando Deus me tirou do militarismo e me chamou para trabalhar 100% para Ele, integralmente.
E, na verdade, o meu ingresso da vida militar foi exatamente para que eu pudesse pagar o seminário. E tinha sido um acordo que eu tinha feito com Deus, e Deus realmente fez exatamente aquilo que eu tinha dito. Se o Senhor fizer isso, então eu entro, eu vou entender que o Senhor me chamou. E passou um período, Deus me tirou da onde eu estava e me colocou 100% no Ministério Pastoral, onde fui pastorear em Costa Barros. Lá ainda é conhecido como o segundo pior IDH do Rio de Janeiro, né? Uma questão de falta de assistência, muita falta de assistência do próprio poder público, deixa aquela região muito desassistida. No entanto, uma região com muitas famílias, pessoas mega inteligentes, nós temos, já saíram de lá engenheiros, médicos, tantas pessoas lá, uma região abençoadíssima. Infelizmente as pessoas acabam vendo um bairro como este. Eu, por exemplo, não gosto, sabe, pastor, quando o pessoal usa o termo, lá é comunidade A, favela, não sei o quê. Eu não gosto desses termos. É um bairro de gente ordeira, trabalhadora. Claro, tem problemas? Tem, mas onde não tem? E lá é conhecido. É verdade. Gente, vocês sabem, vocês de casa sabem disso. Você deve morar num bairro que tem problemas. Agora, onde tem a igreja, onde a igreja está, os problemas são mais amenizados, porque a igreja se envolve na comunidade, como é o caso do pastor Douglas, que ele se envolve na comunidade com programas diversos, programas na área social, e inclusive ele vai falar agora, quero lhe pedir, pastor, desculpe assim, aproveitar bem o tempo, sobre o seu programa educacional. O seu projeto, o seu propósito. Eu sei que o senhor é um homem de sonhos, um empreendedor, um sonhador que vai atrás e que arregaça as mangas, que pega para poder encher a laje. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu programa educacional. A primeira coisa que nós fizemos foi começar a plantar várias igrejas da região e entregar para cada igreja uma identidade de transformação de realidade social. Porque normalmente nós reunimos as pessoas às quartas e aos domingos, apresentamos Jesus, elas aceitam Jesus, então são discipuladas, mas existe uma outra parte da nossa vida que é a profissão, que é o ganhar o pão de cada dia, e nós precisamos então integrar as pessoas nessa área também. Por essa razão eu criei um preparatório onde eu preparo jovens, adolescentes ainda e alguns jovens, e eu os capacito para fazerem concursos para a Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, pastor, a função da igreja, tomando por base a igreja onde o senhor está trabalhando, onde Deus lhe colocou, a função é bem maior do que apenas pregar o evangelho para as pessoas? Vai além, né? A igreja ela tem 3 missões: proclamar Cristo aos perdidos, edificar o corpo de Cristo e glorificar o Salvador. Às vezes a gente fica só na igreja, dando glória a Deus, essa é uma parte, e podemos glorificar a Deus com o nosso testemunho. Mas a igreja precisa ser edificada assim como o nosso corpo é, através do alimento, do descanso, e nós preparamos. Mas apresentamos Cristo também aos perdidos. Mas quando essas pessoas chegam para cá, eles são chefes de família, são jovens com sonhos, e que se perdem, às vezes, em vários outros ambientes. Por que a igreja não ter também um programa que aproveite aquele prédio durante a semana para capacitar os jovens com profissões? Eu tenho vários profissionais hoje que ganham um bom dinheiro, que saíram do Build Day, por exemplo, trabalhos sociais que fazemos, eles se descobrem numa profissão, se aprofundam naquela profissão e montam o seu próprio negócio. Ou seja, o nosso caso, nós capacitamos com matemática, português, inglês, história, todas as matérias que caem em concurso, como a ESA, EA, EAM, Fuzileiro Naval, Aprendiz de Marinheiro. Só esse momento agora, essa semana, recebemos a notícia que 80% dos nossos alunos passaram para o concurso da Fuzileiro Naval. Tivemos várias outras aprovações também. Então, isso aí nós fazemos porque esse é o papel da igreja. A igreja ela vai muito mais além do que ler João 3,16 e cantar o 154 do Cantor Cristão. Pastor, deixa eu explorar um pouquinho essa questão que o senhor falou aí do perdido, porque às vezes as pessoas acham que nós estamos ofendendo, dizendo, olha, você está perdido e eu não. Todos estávamos perdidos, andávamos desgarrados, distantes do Senhor, perdidos nas trevas do saber, né? Sem o conhecimento de Deus e sem o conhecimento profissional. Então a igreja, hoje, claro, de forma específica, onde Deus lhe colocou, trabalha não somente a exposição do Evangelho,
pregando salvação para quem está perdido, ou seja, sem Deus na vida. Pregando o evangelho para quem está perdido, sem uma orientação educacional. E a quem está perdido, sem uma qualificação profissional. Esse pensamento tá bom, pastor? É isso? Também. Acredito que é um juntar de muitas coisas, né? Mas existem até pessoas que estão perdidas na casa do Pai, né? Tem aquela música. Eles até acham que estão salvos e não estão. Então, às vezes, no próprio ambiente eclesiástico, eles têm indumentárias de pessoas que parece que são achadas, salvas, mas, na verdade, estão completamente distantes. Mas eu acho que a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? E às vezes nos perdemos nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos, e às vezes ainda não conhecemos de fato... Não estava perdida, né? O Cristo da igreja. Aí se perdeu. Aí se perde. São tantas coisas, né, pastor? Eu lembro que da palavra, quando diz que as más conversações corrompem as boas coisas, né? Corrompem os bons costumes, os bons hábitos, as coisas saudáveis. E aí a gente acaba se envolvendo numa porção de inutilidades, de coisas que não levam a nada. Então a função da igreja seria gerar luz para este povo, todo o povo. Por exemplo, não importa a classe social, a igreja pode entrar preto, branco, pessoas de orientação A, B, C, D e E, podem entrar, porque eu também sou pastor, e lá eu prego o seguinte, olha, quando a gente vem ao Evangelho, o Senhor Jesus nos ensina o que é o Evangelho. E Ele é quem faz a transformação. E não a igreja, que tem regras, tem leis, tem normas que precisam ser seguidas, mas a transformação no coração do homem é o Senhor Jesus quem faz. A igreja dá os passos. Então a igreja não é um ambiente discriminatório. A igreja é um ambiente que ajunta as pessoas ensinando, primeiro, a adorar a Deus, não é isso? Respeitar o próximo e depois trabalhar em favor do próximo. E, claro, trabalhar a favor de si próprio, que eu acho que é exatamente o que eles falou do perdido estando no meio, né? Eu estou aqui com o Senhor, minha mente está fora, está longe, eu estou pensando bobagens, ocupando minha mente com um monte de, desculpa a expressão, de idiotices, de coisas desnecessárias à vida do dia a dia. Então, pastor, o senhor como educador, o senhor é diretor de um seminário, falando sobre educação e sobre o seu curso preparatório, eu quero saber sobre uma espécie nova, uma especificação nova de matemática. O que é isso, pastor, afinal? Nós criamos a matemática diagnosticada. Matemática diagnosticada. Isso. É alguma coisa que os médicos fazem? Como é que é isso? É, exatamente. É alguma coisa coberta com estetoscópio? Tem que fazer algum exame em laboratório? Eu tenho um vídeo aparecendo isso. É porque, na verdade, a maioria dos alunos, eles ingressam em uma sala de aula com 20, 30, 40 alunos e, às vezes, eles ficam envergonhados porque o professor vai para o quadro, ele vai dar uma aula para todos. E eles dão de cara, os alunos acabam ficando perdidos porque, às vezes, eles têm um domínio da equação de segundo grau, por exemplo, e daqui a pouco eles vão esbarrar em alguns problemas porque eles estão com um problema na área de potenciação. Alguns não conhecem números relativos. Então, a matemática diagnosticada, ela é um trabalho investigativo onde nós percebemos por que o aluno não conseguiu acompanhar aquela aula em sala de aula com todos. Exatamente porque eles têm uma deficiência. Então, nós diagnosticamos e fazemos um trabalho individualizado com aquele aluno e depois os devolvemos para a sala de aula para que eles consigam acompanhar com todos, fazer um voo pleno. Pastor, eu estou maravilhado. Olha, que essa moda, que vire moda, que essa sua criação, essa sua inspiração, essa sua iluminação pegue. Que essa moda pegue. Matemática diagnosticada. Guarda isso, tá, gente? Guarda isso. Basta procurar o pastor Douglas, os dados do pastor Douglas vai estar aí, vai estar passando aí embaixo, tem informações no final sobre como achar, como encontrar o pastor Douglas, e vocês vão saber sobre tudo isso, tá bom? A gente já viu aqui que o seu trabalho é extenso, é grande. Como é que o senhor encontra tempo para esse negócio? O senhor tem um grupo de trabalho,
uma pessoa que lhe ajuda. O senhor é um homem rico, pastor, milionário? O senhor cobra quanto por esse trabalho, pastor? O seu Rolls Royce, a sua limusine está estacionada aí na frente do estúdio? Tá ali. Na verdade, nós temos que aprender que tudo pertence ao Senhor. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nela habitam. Na verdade, nós somos sustentados por Deus. Alguém pode até achar que paga o nosso salário, seja igreja, seja uma empresa, mas na verdade tudo vem do Senhor. Existe uma única fonte, a fonte é o Senhor. Mas ele pode usar meios, como ele usou um corvo para alimentar o profeta. Aquilo foi tremendo, né? Então Deus tem a sua própria maneira de agir. Agora, falando sobre discriminação, a igreja, é lógico que se a igreja ela tem um papel de realizar uma discriminação, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja, porque a igreja ela é acolhedora. Então posso entrar lá, né, pastor? Negão, pretão. Né? Olha, você sabe que eu estive nos Estados Unidos e eu visitei as Black Churches. E eu confesso para você, foi um dos lugares onde eu mais me senti, caramba, realmente eu tô livre para adorar a Deus aqui, estou muito à vontade. E não existe isso, sabe? Eu acho que existe essa coisa que a gente fala, a minha igreja. Não é a minha igreja, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o termo se popularizou, né, pastor? Nós nos sentimos na obrigação, e temos que ter esse cuidado, como somos mordomos do Senhor. Vamos cuidar daquilo que não é nosso, pertence a Ele. E receber as pessoas. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Existem muitas mulheres que, sendo maltratadas em casa, vão para a igreja com o desejo de serem acolhidas, respeitadas, alguns filhos também. Imagina se a igreja fizer com eles a mesma coisa que eles já enfrentam na sociedade comum. A igreja é diferente. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o remédio de Deus na terra. É o consolo, é a paz. Então, jamais a gente pode entender uma igreja realizando qualquer papel onde vai discriminar ou colocar regras. Você aqui não, você não pode, não. Isso não existe. Então a igreja não é o prédio, né, pastor? Não é o templo, né? Não, a igreja é um organismo vivo, né? A igreja somos nós, é eu, é você. O prédio pode se tornar supermercado, boate, casa de show, supermercado, pode ter uma oficina. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não falou contra o templo, falou contra a igreja. A igreja nunca vai deixar de ser outra coisa a não ser igreja. Que coisa linda, gente. Eu estou batendo um papo aqui com o pastor Douglas Xavier da Silva, homem de Deus, pastor na Igreja Batista Memorial de Costa Barros, um excelente palestrante de liderança. Já tive a oportunidade de ouvir uma de suas preleções, de suas reflexões pela internet. Um homem que tem o carinho do bairro onde recebe, tem uma esposa que ama muito e que o ama, filhas maravilhosas, tem a Rebeca que canta muito, nós falamos da Rebeca já 2 vezes, faltou um pouquinho da Raquel, porque senão a Raquel vai ouvir e vai falar assim, pai, por que o pastor Marivaldo falou mais da Rebeca? E elas gostam muito de você, tá? Então, Rebeca e Raquel Rabelo. São meus xodós, né? São minhas filhas, minhas meninas também, eu tenho por elas muito carinho. Então, Raquel, um abraço para você, tá, minha irmã? Eu sei que você é uma ministra de Deus, que faz a obra do Senhor. Pastor, como é esse trabalho familiar? Eu perguntei agora há pouco sobre a sua equipe de trabalho. Eu sei que, claro, você começa em casa. Eu sei, tá, gente? Mas você não sabe ainda. Eu conheço esse homem, a família dele, você ainda não. Eu sei que ele é filho de um catedrático, eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha prestado atenção no seu pai. Professor Arcanjo. Professor Arcanjo, inclusive, perdão, professor, já tinha visto o senhor, não tinha prestado atenção, não tinha recebido ainda de Deus a oportunidade de ouvi-lo. Eu lhe ouvi na última vez que juntos estivemos, fiquei encantado, um catedrático das exatas. Mas você pode, em questão de minutos, falar dos seus pais para nós? Meu pai... Você foi educado no Evangelho, né? Meu pai é um professor de matemática, nós fomos para João Pessoa quando ele ainda cursava na Universidade Federal João Pessoa Matemática, e ele realmente é um homem assim maravilhoso. O que mais me chamou a atenção do meu pai
é o caráter dele, um homem de postura corretíssima. Minha mãe é batalhadora, minha mãe é sargentona, né? Ela é disciplina pura. Como é o nome da sua mãe? Elza. Mãe Elza, prepara o cinturão aí, tá? Pra ver o que ele falou, né? E ela é disciplina pura, ela é brincadeira. Mas é aquela mãezona, né? Mãezona que se tornou aquela esposa maravilhosa. Consertou que realmente... agora, tá? A senhora pode guardar o seu, tá? Consertou. Mas falando da minha família, Rose, Rebeca e Raquel, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, onde nós fazemos o nosso culto doméstico. Na verdade, fazíamos quase que todos os dias, mas o nosso tempo foi ficando pequeno. Então, às segundas-feiras, nós nos reunimos, eu, Rose, Rebeca, Raquel e o Hati. Hati é o meu cachorro, né? Ah, pois não. E fazemos o culto doméstico. O meu cachorro chamava-se Antônio Carlos. Né? Com todo respeito aos Antônio Carlos da vida, era o nome, e tinha sobrenome, Antônio Carlos Xambu. Era o nome do nosso De vez em cachorro. quando algumas pessoas falam, lá, o cachorro do pastor Douglas. Eu entendo que é o meu cachorro. Né? Mas alguns aproveitam de repente, sei lá. Eu sei como é o negócio. Mas a família é maravilhosa, nós nos reunimos. As minhas filhas, antes de ir para a cama, elas sempre falam, pai, bênção, Deus abençoe, tenho muito orgulho de ser sua filha. Então, você ouvir isso das suas filhas até o dia de hoje, acho que é alguma coisa que você fez certo. Eu acho que eu não fui perfeito na educação, acho que nós nunca somos, sempre falhamos em alguma área. Mas eu tenho uma esposa que eu amo muito, ela me ama muito, eu amo minhas filhas, nós temos uma comunhão muito boa. Que maravilha, pastor, que maravilha. Quase 30 anos em uma igreja. Uma igreja. Servindo a Deus com alegria e disposto ainda a participar de um programa como este, que não é perto de casa, é longe. Pastor, como é que é o seu tempo para fazer tantas coisas? O senhor é diretor de um seminário, o senhor tem um curso preparatório, é pastor na igreja, como pastor tem que preparar mensagens, visitar membros de igreja, às vezes ministrar aos doentes, fazer até aquilo que a gente não gosta de fazer, mas às vezes tem que fazer, que são as cerimônias de exéquias, né? Falecimento, aquelas coisas assim. Como é que tem sido o seu tempo? Deus tem sido bom contigo, né? Tem sido maravilhoso, né? Porque... Tá bem respondendo, né? A gente administra, né, pastor? A gente administra o tempo. Deus só vai nos capacitando e nós vamos. Vim aqui, realmente, para mim, não foi um sacrifício, foi um prazer. Estava contando as horas para chegar aqui e fechamos a agenda hoje, porque tem agendas e agendas. Hoje não, hoje é um negócio prazeroso. Tem coisa que é sacrifício, tem coisa que é prazer. Hoje é prazer, pastor. Então tá aqui, é prazer. Pastor, o senhor é natural de que estado? Do Rio de Janeiro. O senhor é carioca da gema ou é fluminense? Carioca da gema. Eu gosto dessa expressão, eu gosto muito. Mas olha, eu sou carioca da gema e gosto de comer a clara também. Tá? Eu não sabia... Ah, sim, olha. Eu sei da carioca da gema, eu gosto da clara também. Legal, gostei. Eu só posso comer clara. É mesmo? Ovo, lá em casa, cozinha... Eu posso comer a clara, a gema não dá para mim, porque me faz mal. Mas, pastor, essa expressão carioca da gema, carioca da cidade do Rio de Janeiro, me chamou muita atenção, eu não sabia disso. Porque os demais são fluminenses. Eu sou Botafogo, pastor. Então eu fico pensando assim, poxa vida, porque justamente o Fluminense, né? Mas o Rio é um grande estado, é o portal do Brasil, conhecido em todo mundo se fala em Rio de Janeiro. Esses dias eu escutei em um filme, depois de muito tempo, eu ouvi a expressão "está em Brasília", falando de uma pessoa que havia fugido de determinada situação e estava morando em Brasília, e em Brasília fora preso. Primeira vez que eu escutei. Mas o Rio de Janeiro está na moda sempre. E hoje nós temos aqui uma das grandes maravilhas do mundo moderno, que é o Cristo Redentor. Uma das maravilhas do mundo moderno. O Rio tem seus problemas, mas o senhor pretende encerrar o seu ministério no Rio de Janeiro? Ou, se amanhã, nessa outorga de ministério que o senhor disse que está para fazer, Deus lhe chama para pregar o evangelho lá na região do Talibã? Pastor, como é essa questão da chamada de Deus para lugares específicos na sua concepção pessoal, e o que o senhor acha disso no tocante aos muitos missionários que temos? Este assunto não está na nossa pauta. Eu estou perguntando ao pastor, diretor de seminário, homem que ama o evangelismo, que ama missões, que tem a palavra na ponta da língua, porque está guardada no seu coração,
E a Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio, você de casa vai lembrar, o coração. Não é isso? A verdade é o seguinte, é tão difícil falar sobre isso porque nós estamos falando sobre a soberania de Deus. É Ele que manda na gente e a gente às vezes até acha que manda na gente mesmo. A gente às vezes tem até medo de orar assim, ou seja, feita a tua vontade. Eu já tive muita dificuldade de fazer isso. Quantas vezes diante dos meus sonhos jamais perguntei para Deus, seja feita a tua vontade. Já desconfiando que a vontade dele não era nada do que eu queria e na verdade não foi. Então, hoje eu nem arrisco falar mais nada, porque eu pertenço a alguém, ele é o meu dono. Possivelmente eu tenho planos de encerrar, para onde eu vou, na verdade eu não sei. Mas eu só sei que ele vai guiar os meus passos. Hoje eu consigo orar o que eu nunca orava, nunca orei com muita liberdade. Hoje eu falo, Senhor, seja feito na minha vida a tua vontade, é o Senhor que me comanda, ele tem o melhor para nós. As pessoas diziam que Paulo estava no fim da carreira quando dizia: combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Alguns dizem que Paulo disse aquilo a caminho do decepar da sua cabeça. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente deve dizer sempre. Estou certo, pastor? Guardar a fé. Judas fala sobre combater pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre fé. Para nós. Desculpa eu estar explorando um pouquinho, pastor, o seu conhecimento, porque eu sei que o senhor tem para passar isso para nós, para o nosso público, para o programa Sem Fronteiras, porque o Evangelho é sem fronteiras. Falando sem fronteiras, eu quero falar um pouco dessa sua pergunta de maneira um pouco prática. Existe um Paulo falando assim, estou incumbido na defesa do Evangelho, né? Sim. Até parece que esse Evangelho precisa ser defendido por nós. Mas, na verdade, eu entendi o que Paulo queria dizer. A maneira como vamos defender o Evangelho é apresentando este Evangelho para as pessoas. Como é que eu diminuo as trevas? Acendendo a luz. Eu trabalho com um grupo de médicos americanos que vem ao Brasil. Só esse ano já recebi 2 equipes, vou receber a 3ª agora. Então, nós trazemos remédios, óculos, atendemos as pessoas. Antes delas serem atendidas, elas passam por uma triagem pelo evangelismo. E ali elas conhecem a palavra de Deus. Elas dão de cara com o que de fato é fé. Porque existe uma coisa que nós precisamos desassociar ou associar: fé e obra. Muitas vezes fazemos tantas coisas e às vezes o que estamos fazendo já é fruto de fé. Então, na verdade, quando a igreja está com as portas abertas, os templos estão de portas abertas, nós estamos vendo, passou por ali pessoas que tiveram fé. Quando nós vemos um trabalho como esse, um programa desse, o Sem Fronteiras, chegando na casa de pessoas que nós nem sabemos quem vai assistir, nós estamos falando de fé. Quando nós começamos a discursar temas que nós nem achávamos que íamos discursar, e essa palavra flui da nossa boca, estamos falando de fé. Então é uma coisa que está muito fora da racionalidade, é um agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, e a gente percebe o quanto nós somos abençoados por isso. Por isso que a Bíblia, o próprio Jesus falou, né, que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porque é uma outra dimensão, né? É uma dimensão que não é natural, é uma dimensão criada por Deus. Quando você trabalha para Deus, Deus envia os recursos, né? Com certeza. Eu vejo esta equipe que o senhor mencionou agora, de homens lá da América do Norte, que são médicos. Isso. Me lembrou alguma coisa muito linda que aconteceu no meu ministério. Eu pastoreei uma igreja e nós tínhamos um grupo de médicos também, que bom. Que periodicamente nos atendia a comunidade, o bairro inteiro, em diversas especialidades, porém eram coreanos, coreanos, de Seul. Eles vinham e atendiam a comunidade, e interessante, davam remédios. Isso aí. E alguns que tinham clínicas em São Paulo, que atuavam, foi lá que aconteceu, eles, se precisassem de alguma coisa, de uma continuidade, eles atendiam nos seus próprios consultórios para dar continuidade. Nunca mais tive contato com este grupo de irmãos, até mesmo porque a liderança era de um coreano, um homem de Deus, chamado Nan Cho. E eu quero, você que está aí me acompanhando,
e de alguma forma conhece esse grupo de irmãos da Igreja Evangélica Coreana, lá do Cambuci, São Paulo, meu abraço ao pastor Hasu Kim, meu colega de seminário, e aos irmãos da Coreia, aos irmãos do Japão, dos Estados Unidos e de outros países tantos que servem ao Senhor. A minha palavra para vocês, antes de partirmos para o nosso encerramento, pastor, nós estamos chegando no horário, Deus abençoe a todos vocês, porque o desejado de todas as nações, conforme disse o profeta Ageu, Jesus Cristo, por fim, terminará estabelecendo a sua bênção para todas as nações. Meu querido pastor Douglas Xavier, meu amigo, meu irmão, nós estamos chegando ao final e, lamentavelmente, como digo aos outros, eu gostaria de explorar mais, mas podemos ter uma outra oportunidade. Eu quero lhe conceder seus 30 segundos de considerações finais, só mandar o seu recado ao nosso povo, ao povo de Deus, encerrando a sua participação. Eu quero agradecer muito a Deus o privilégio dele ter me chamado para o ministério pastoral e ter me levado para o Complexo do Chapadão. E ali Deus me deu o privilégio de formar uma família, conhecer pessoas e viajei para muitos países, preguei em muitos lugares. Acho que tudo aquilo que Deus entregou na minha mão foi através de uma obediência que eu tive com Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela família que tenho e pelas amizades que tenho, assim como a sua. Obrigado. E que Deus continue abençoando este programa Sem Fronteiras e que possamos realmente ultrapassar todas as fronteiras que estivermos pela frente com a ajuda de Deus. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero aproveitar e externar a minha gratidão por sua presença aqui, ter aceitado tão prontamente, espontaneamente e de bate-pronto ao nosso convite e enviar um abraço para o seu bairro. O senhor falou uma expressão agora, Chapadão. Complexo do Chapadão. Complexo do Chapadão, que reluz como ouro nas mãos do Deus vivo. Amém, pastor? Amém. Um campo missionário. Campo missionário, cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe ao Complexo do Chapadão. Que Deus abençoe, como chama? Costa Barros. Costa Barros. Através da Igreja Memorial, de outras igrejas que estão lá, né, pastor? Isso, muitos outros igrejas, colegas de ministério. muitos pastores, outros igrejas. Campos de salvação. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, Amém. O seu ministério, que não vai parar. Amém. Vai continuar até o dia que Jesus voltar ou Ele lhe chamar, né? Amém. E que nós possamos crescer sempre em graça e conhecimento do Senhor, que a nossa amizade prospere cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Pelo seu carinho, pelo seu apreço. Que Deus lhe abençoe. A Rede Ágatos, a Rede para o Bem, está à sua disposição. Eu sei de seu desejo de conhecer o nosso diretor-presidente, Dr. Heitor Antônio da Silva, ele também quer lhe conhecer. Será um prazer. Eu sei que alguma coisa de muito especial Deus tem na vida de vocês, assim como tem em nossa vida. Amém. Deus abençoe o Senhor. A você de casa, meu abraço, meu carinho, meu apreço. Deus te abençoe e te guarde. Em breve nos veremos de novo aqui, na Rede Ágatos, a Rede para o Bem, no programa Sem Fronteiras. Até lá. Tchau.